ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. Shalom, povo abençoado. Tudo bem com vocês? E aí, mais uma semana vencida, né? Mais uma semana que conseguimos vencer, conseguimos estar mais fortes na presença do Senhor, né? Obrigado por nos receber mais uma vez na sua casa. Obrigado por abrir as portas da sua casa para juntos cultuarmos ao Senhor, para juntos adorarmos ao Senhor, né? Eu quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes que estão online conosco hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por nos receber também na sua casa. Muito obrigado mesmo, tá? Você que só está visitando o nosso canal, se inscreve lá no nosso canal, ative lá as notificações, tá? Deixe o seu like lá, para a gente poder estar cada vez mais inserindo conteúdo, para a gente poder juntos vencer, né, pelo reino. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas 15, 7. 2 Crônicas 15, 7. Diz assim: mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Essa semana eu vou abrir o nosso culto com um tema de uma reflexão, dizendo para você o seguinte: vai valer a pena. Tudo que você tem feito vai valer a pena. A nossa fé tem que estar fundamentada em algo. E há muita coisa para fundamentar a nossa fé. Mas nós que confiamos em Cristo, a nossa fé tem que estar fundamentada nele. A nossa fé tem que estar fundamentada naquele que nós nos propomos a servi-lo, né? Então, ele abriu mão da sua vida por nós. Ele abriu mão de estar junto do Pai para nos salvar, né? Então, o que significa vai valer a pena? O que significa essa expressão? Essa expressão significa o seguinte: esforço, sacrifício, abrir mão, mas também significa que no fim teremos uma recompensa. Não tem que ser fácil, pois o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus não é fácil, o reino de Deus não é de graça, mas foi pela graça. Então eu quero convidar você, nessa semana que se inicia hoje, a você buscar, a você se esforçar e a você sacrificar, a matar a sua carne, a matar as suas vontades por Cristo. Tenha uma semana de dedicação à palavra, à oração, ao secreto. Se dedique às pessoas que estão ao seu redor. Se dedique também àquelas pessoas que estão longe, os vizinhos, as pessoas, a sociedade no geral. Seja igreja. Esteja junto com a sociedade. Faça a diferença. Nós sempre podemos e sempre faremos a diferença. Então, una as suas forças, junte a sua família, tenha um tempo de oração, busque estratégia ao Senhor para poder servir a sociedade e servir com excelência. Então, a palavra desta semana para a gente caminhar é fé, pois no fim tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, porque no final vai valer a pena. Tão somente
confie no Senhor, que tudo vai valer a pena. Eu quero convidar a você a ficar de pé agora na sua casa, aonde você estiver, arrastar tudo para o lado aí e ter um tempo de adoração, se entregar mesmo, se expressar na presença do Senhor, pois esse momento será um momento que nós vamos adorar com o Senhor. Então, se expresse, grite, cante, pule, só não fique parado na presença do Senhor. Atraia a presença dele para dentro da sua casa, em nome de Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder
Só tu és santo. Só tu és santo. Nos unimos com os anjos e cantamos, tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Nós fomos criados para o teu louvor e cantamos santo, cantamos santo. Como é no céu, nós cantamos santo, santo. Aqui na terra como é no céu, nós cantamos santo. A ti seja a honra, a ti seja a glória. Cantamos santo, não cansamos de cantar, não cansamos de expressar a tua santidade. Oh, santo, tua presença é real aqui. Tua presença é real aqui. Oh, queremos ficar, queremos habitar. Preparamos o altar de adoração a ti, Senhor. Preparamos um altar de adoração a ti, Senhor. Somos sacrifício, sacrifício vivo, oferta em seu altar. Vem incendeia-nos, Senhor. Sacrifício vivo a ti dei.
sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor, não há. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, Senhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar, Senhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. No Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde, em tua presença. No Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde, em tua presença. O Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde, em tua presença. O Santo dos Santos, na sala do trono,
onde a fumaça me esconde, em tua presença, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. É para esse lugar que nós queremos correr nesses dias. Para a tua presença, Senhor. Para o Santo dos Santos. Queremos nos esconder, se for para nos esconder. Nós queremos nos esconder em meio à tua fumaça. A fumaça da tua presença. A fumaça da tua glória. Senhor, tu és o nosso esconderijo perfeito. E é debaixo das tuas asas que nós nos escondemos nesses dias. É debaixo das tuas asas, Senhor, para onde nós corremos. Para a tua presença, Abba, Pai. Porque o Senhor não nos desampara. O Senhor não perde o controle das nossas vidas. Se for para correr, Senhor, nós corremos para a tua presença nesses dias. Nós corremos para a tua presença, Senhor, para o Santo dos Santos, para o lugar secreto, onde o Senhor fala conosco, porque a sua voz nos acalma, a sua voz nos traz paz, nos traz certeza, nos traz confiança, nos traz segurança. A tua voz nos garante que temos um futuro em ti. Que temos um futuro em ti, que o Senhor planejou para nós. E nada, nem ninguém é capaz de nos afastar dos teus planos, dos teus propósitos. Correremos para o secreto, Senhor, nesses dias. Correremos, Senhor, para o Santo dos Santos. Correremos para a tua presença, Senhor. E ficaremos ali, permaneceremos ali, até que o Senhor volte, que o Senhor nos encontre nesse lugar, no Santo dos Santos, na sala do trono, escondidos pela tua fumaça, pela tua glória, Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, porque é um privilégio ter a sua presença. É um privilégio conhecer o Senhor nos dias maus, nos dias ruins. É um privilégio estar contigo, Jesus. Porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu amor, Senhor. Nós confiamos na segurança que há em Ti. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de te conhecer, pelo privilégio, Senhor, de poder desfrutar da tua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
Shalom, queridos, boa noite. Tivemos esse período de adoração com os profetas da esperança e agora nós vamos continuar adorando a Deus nesse momento de sementes. Isso, nós vamos crescer em entendimento agora com o Senhor, através da sua palavra, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Você vai poder acompanhar aí da sua casa, vai aparecer na sua tela, e você vai poder acompanhar e ver esse texto que vai falar algo tremendo à minha vida e à sua vida. Vamos lá. O texto diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós precisamos continuar entendendo que Deus está falando algo tremendo ao nosso coração acerca de princípios. É isso mesmo. A gente já vem falando que Deus se move por princípios. Dar. Deus nos ensina que dar também é um princípio. Lá em João 3,16 diz assim: Deus deu o seu Filho unigênito, Ele doou, Ele ofertou, Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor para mim e para você, querido. E nós precisamos entender. E se nós trouxermos aqui para esse texto que nós lemos de Provérbios, você vai ver que quem dá generosamente vê as suas riquezas aumentar. Então, o que o texto está querendo falar comigo e com você nessa noite? Ele quer nos ensinar que dar é um princípio de Deus. Pensa comigo. Se você tiver um punhado de semente em tuas mãos, e você pegar essas sementes e guardar ou comer essas sementes, logo, essas sementes vão ser desperdiçadas ou você não terá mais estas sementes. Mas se você pegar esses mesmos punhados de semente e semear, logo você vai ter um plantio ali e você vai poder colher. E dessa colheita você vai se alimentar e vai alimentar até outras pessoas. Porque é o que o texto está nos falando. Aquele que dá generosamente vê aumentar as suas riquezas. Então, queridos, nós precisamos trazer esse princípio para a nossa área de dízimos, ofertas e primícias. Você precisa ter isso muito bem entendido. Nós precisamos dar e dar o nosso melhor. Dar e dar de uma maneira generosa. Plantar e plantar numa boa terra. E a boa terra é o Senhor, é a casa do Senhor, onde você deve plantar, querido. Mais uma vez nessa noite, eu quero te dar a oportunidade de você plantar e plantar numa boa terra. A conta da Comunidade Evangélica Vida vai estar aparecendo aí no seu vídeo. E você vai ter a oportunidade de semear numa boa terra, através de um DOC, através de um TED, através de uma transferência bancária, ou até mesmo indo no caixa eletrônico e fazendo o seu depósito. Então, querido, não perca essa oportunidade. Deus quer abençoar também a área financeira da sua vida. Você precisa trilhar sobre esse caminho de princípios e prosperar no Senhor. Deus está pronto para abrir um céu nessa área da sua vida. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida rica e poderosamente, queridos. Então, cumpra esse princípio, provai e vede que o Senhor é bom e bom em todo tempo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom, queridos. Deus te abençoe com o amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Que alegria mais uma vez estar com você nessa noite. Infelizmente não é possível nesse tempo fisicamente, com saudade de estar com todos, sentir
o calor humano de cada um, mas graças a Deus pela tecnologia. Irmãos, como eu tenho agradecido a Deus por essa graça nesse tempo, por essa teofania de Deus chamada tecnologia, pelas ferramentas das redes sociais, internet, que tem nos favorecido tanto nesse tempo, que tem nos impulsionado e que tem nos possibilitado de estabelecer essa conexão virtual de alguma forma e não perder completamente a comunhão. Fisicamente o calor humano perdemos, mas o restante nós conseguimos, porque existe edificação na palavra, existe troca também de informações, contato, né, através de tantas ferramentas que temos. E eu louvo ao Senhor porque a igreja tem sido potencializada nesse tempo, tem sido de alguma forma levado muito além das suas paredes nesse tempo. Nós temos vivido isso aqui na comunidade Vida como experiência e eu louvo a Deus por isso. Obrigado por nos receber na sua casa mais uma vez, mais uma semana. Obrigado por permitir que a gente esteja aí com você, conversando, adorando, trazendo orientações. É muito importante viver esse tempo, escrever esse tempo da nossa história. E eu te agradeço por estar fazendo parte desse tempo da história. Te peço que nos ajude a levar, a compartilhar. Se você tem participado, assistido, sendo discípulo ou não da comunidade, nos ajude a compartilhar, nos ajude a fazer essa mensagem, a chegar em lugares longes, em lugares difíceis, em lugares que as pessoas necessitam, né? Pense em pessoas que precisam dessas orientações, desses conselhos, dessa presença que tem sido transmitida através dessas ferramentas, desses cultos, e compartilhe com essas pessoas. E então, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por essa oportunidade, e eu quero compartilhar uma mensagem com você nessa noite, uma mensagem muito oportuna, porque hoje é a noite de Ceia do Senhor, e Ceia do Senhor é um momento importante, porque Ceia do Senhor é tempo de partir o pão, e no momento do partir do pão é tempo de desfrutar de comunhão e fazer memória do Senhor. Então aí na sua casa, com a sua família, talvez você esteja hoje sozinho na sua casa, mas vamos ceiar também, todos estão convidados a ceiar hoje. Se você já tem os elementos da ceia, amém. Se não tem, prepare aí o pão, o suco, que nós vamos ceiar juntos. E então, se você estiver sozinho, o Espírito Santo está aí com você, presente. E se você estiver com a sua família, viva esse tempo de comunhão com ela. E vamos viver também junto um tempo de memória do Senhor. Mas nessa noite de ceia do Senhor, de memória, de comunhão, de partir do pão, eu tenho uma palavra oportuna, uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração e encheu a minha boca para transmitir para você, para compartilhar com você. O tema dessa mensagem é a dimensão das dúvidas. O tema dessa mensagem é a dimensão das dúvidas. Quero começar falando algo com você. Existem muitos lugares perigosos no nosso mundo. Existem lugares hostis, ameaçadores, assustadores. Existem lugares complicados da gente ir, da gente morar, da gente permanecer. Existem lugares que a gente corre risco de vida, existem lugares que a gente acha impossível habitar. E eu quero citar um desses lugares como uma introdução, uma reflexão para a gente entrar nesse momento de edificação nas nossas vidas. Quero primeiro falar de um lugar chamado Vale da Morte. Nós vamos inclusive te mostrar aí a imagem desse lugar. Vale da Morte fica nos Estados Unidos. E olha, dá uma olhada nesse lugar. O Vale da Morte não recebe esse nome à toa, é um dos lugares mais quentes do planeta, com uma temperatura que chega em torno de 57 graus. Uma pessoa não conseguiria sobreviver lá mais do que 14 horas. E então é um lugar complicado, um lugar desafiador. E esse aí está na lista dos top 10 dos lugares mais perigosos do mundo. Um outro lugar que eu quero te mostrar é o lugar chamado Lago Fervente. O Lago Fervente, ele fica na ilha de Dominica. Não pense você, olhando essa imagem aí, que você vai desfrutar de uma piscina de águas quentes para relaxar, né? Está enganado. Esse lugar resiste a temperaturas por volta de 90 graus na água.
Então, se você entrar lá, não dá tempo nem de queimar e nem de cozinhar, né? Já vai dissolver logo de uma vez. Parece que está entrando numa panela de pressão. E para agravar ainda mais a situação, essas pedras que ficam em volta aí desse lago, cercam esse lago, são bem escorregadios. Então, o risco de acidente aumenta mais ainda. Pode ver que ele é rodeado de pedras e essas pedras escorregam. E quem chega muito perto para olhar as águas vão cair dentro dessa panela de pressão e vai dissolver. Também está no top 10 dos lugares mais perigosos do mundo. E tem um outro lugar que eu quero te mostrar. Chama Depressão de Afar. Olha que lugar bonito. Fica na África. A Depressão de Afar fica entre duas placas tectônicas e a fissura que existe entre elas duas está aumentando a cada dia que passa. E se você acha que o perigo está só nessa fenda, que já é potencialmente muito perigosa, você está enganado. Lá no fundo existe algo que chama-se de magma. É larva, é pedra numa temperatura tão alta que está derretida. E se alguém sonhar em cair ali, já era, né? Derreteu também. E além disso, naquela região ali, existem 12 vulcões ativos, prontos para entrar em erupção. É mais um lugar muito perigoso. E para encerrar esse exemplo, essa amostra grátis para você, quero te falar de um lugar chamado Ilha da Queimada Grande. A Ilha da Queimada Grande é aqui no Brasil, fica no litoral de São Paulo, também conhecido como Ilha das Cobras. Sabe qual é o grande perigo dessa ilha? Porque tem uma estatística que comprova que nessa ilha tem 5 cobras a cada metro quadrado. Em cada metro quadrado dessa ilha tem 5 cobras. Isso quer dizer que em cada 2 passos que você dá, você encontra com 5 cobras no seu caminho. Por isso está também no top 10 aí dos lugares mais perigosos do planeta para se estar. Ainda assim, mostrando para você que existem lugares muito perigosos, muito complicados, ainda assim eu quero dizer uma coisa para você. Existe um lugar muito mais perigoso do que todos esses que nós citamos. E esse lugar, não se engane, não está longe. Esse lugar está pertinho. Perto de mim e perto de você. Sabe por quê? Porque esse lugar está aqui, ó, dentro de nós. Esse lugar está no nosso coração. Esse lugar está dentro de nós, porque está aqui, ó, na nossa mente. E sabe como é chamado esse lugar perigoso, muito mais perigoso do que esses aí que eu citei para você, o lugar mais perigoso do universo? Esse lugar mais perigoso do que a Ilha das Cobras, esse lugar mais perigoso do que a Depressão de Afar? Esse lugar se chama a dimensão das dúvidas, o lugar das dúvidas. Por isso o tema da mensagem de hoje é a dimensão das dúvidas. Esse sim é o lugar mais perigoso do universo. E esse lugar não está lá longe, esse lugar não é tão fácil assim de evitar estar nesse lugar, porque esse lugar está dentro de mim e dentro de você. Esse lugar está presente, esse lugar está permanente dentro de mim, dentro de você, e pronto para nos sugar, pronto para nos tragar a qualquer momento. Esse lugar se chama a dimensão das dúvidas. Por que é tão perigoso estar na dimensão das dúvidas? Porque, por exemplo, mesmo que eu tenha medo de cobra, eu tenho pavor de cobra, mesmo que eu esteja em um lugar chamado Ilha das Cobras, mesmo que eu esteja em um lugar onde tem ali 5 cobras em cada metro quadrado, mas se eu tiver a certeza que eu vou sair daquele lugar, mesmo com tanto desafio, eu consigo sair. Mas se eu estiver em um lugar onde a dúvida brotar no meu coração, pode ser que eu não tenha as mesmas chances de conseguir sair de lá, conseguir me recuperar dessa situação. Por isso que o salmista diz em Salmo 23, verso 4, algo que eu e você precisamos tomar como referência nessa noite. Salmo 23, verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão
e o teu cajado me consolam. Olha o que o salmista diz aqui: mesmo que eu esteja onde? No vale da sombra da morte. Só pelo nome eu acho que também pode estar entre os top 10 dos lugares mais perigosos do mundo. O vale da sombra da morte, sem dúvida, é o batismo, é o nome, é o apelido que o salmista deu, com certeza, para o lugar mais terrível que ele esteve na vida dele. Mas olha o que ele diz, inclusive é atribuído ao salmista Davi, ao rei Davi, a autoria desse Salmo 23. E diz a tradição judaica que Davi estava em um vale, sendo perseguido por um rei inimigo e as suas tropas inimigas também, ao longo da madrugada. E nesse momento o rei Davi deixa brotar em seu coração, através do Espírito de Deus, esse Salmo 23, e nós lemos aqui especificamente o verso 4, e ele diz: ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não temo nada. Irmãos, ele está dizendo o seguinte: eu posso estar no lugar mais terrível do mundo, mas eu não temo. Eu não tenho dúvida, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo, e eu sei que o teu bordão e o teu cajado vai me consolar, vai trazer consolo, vai trazer proteção, vai trazer livramento. Então, o que Davi está transmitindo aqui para mim e para você, através desse salmo, é trazendo a certeza que existem sim lugares difíceis, existem sim lugares perigosos, mas mesmo em lugares difíceis, perigosos, mesmo vivendo situações desafiadoras da nossa vida, nós não podemos perder uma coisa: a certeza de que Deus está conosco, a certeza que Deus está pronto a nos proteger, a certeza que Deus está pronto a nos guardar, e Ele vai nos livrar, Ele vai nos consolar, e Ele não vai nos abandonar em nenhum momento. E então podemos sim estar em lugares desafiadores, podemos sim estar em situações desafiadoras como nós temos vivido nesse tempo. O planeta Terra, a humanidade tem passado agora por um tempo desafiador, aonde na verdade nós não sabemos o dia do amanhã, como vão ser as coisas, mas uma certeza nós temos que continuar tendo no nosso coração: o Senhor está conosco, porque tu estás comigo. Foi o que o salmista disse: tu estás comigo. E então eu posso estar em situações difíceis, eu posso estar em lugares complicados, eu posso estar em lugares perigosos, mas tu estás comigo. Então o que não pode ter no nosso coração? A dúvida. Mas precisamos ter a mesma certeza do salmista Davi. Por outro lado, presta bem atenção nesse momento. Mesmo que você esteja em um jardim, em um paraíso, se você tiver dúvida, já era. Olha que contraste. Davi estava no vale da sombra da morte, mas ele tinha certeza. E o que aconteceu? Ele sai do vale da sombra da morte, ileso. Mas agora eu vou te lembrar uma história de alguém que estava no jardim, em um paraíso, ou o batismo do lugar, o paraíso, o jardim do Éden, mas permitiu com que a dúvida entrasse no seu coração. E então, mesmo que você esteja em um jardim, mas se a dúvida estiver no seu coração, já era. Se eu perguntar para você assim: quando que Eva caiu? Quando que Eva pecou? Quando que se deu realmente a efetivação da queda, do pecado de Eva? Talvez você me diga: quando ela comeu do fruto que Deus disse para não comer. E eu vou dizer para você: não foi nesse momento. Eva peca efetivamente, erra efetivamente, um momento antes, quando ela permite a dúvida entrar no seu coração. E então comer do fruto proibido foi só consequência, foi só resultado de ter permitido anteriormente a dúvida entrar no seu coração. E então entendam uma coisa: toda vez que permitimos que a dúvida entre no nosso coração, nós não estamos abrindo a porta para outra coisa senão para a queda, para a derrota, para o fracasso. Se você quiser identificar um tempo de fracasso na sua vida, é só você procurar a dúvida. Toda vez que você permitir, que você dê espaço para que a dúvida entre no seu coração, você pode ter certeza que está muito próximo à queda.
que está muito próximo à sua derrota, está muito próximo de você perder o que você conquistou e não conquistar mais nada na sua caminhada. Porque Eva peca, perde, cai, não quando come do fruto, mas quando permite que a dúvida entre no seu coração. E a serpente, sagaz e usada ainda por Satanás, colocou dúvida no coração de Eva. Só bastou plantar a semente da dúvida, foi o suficiente. E a partir daí tudo acontece de forma automática. Veja só comigo isso em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis capítulo 2, versículo 17 nos dá uma orientação. Esse momento é o momento em que Deus traz uma certeza para Eva. É um momento que Deus traz uma ordem para Adão e automaticamente isso está também sobre a vida de Eva e diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, olha isso, certamente morrerás. Qual a principal coisa que Deus está transmitindo aqui para Adão e para Eva? Certeza. Deus falou para Adão e para Eva: não coma do fruto dessa árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente, sem sombra de dúvidas, morrerás. E então Deus faz o quê? Planta uma certeza. Qual é a certeza? Não coma, senão certamente morrerás. Agora vamos em Gênesis 3, versículo 4. Você pode da sua casa anotar esses versículos, se quiser também abrir a sua Bíblia, mas de forma dinâmica nós temos projetado esses textos para você, para facilitar a sua vida. Então, se você quiser acompanhar a leitura conosco, facilita, mas não deixe de anotar essas referências que são importantes para a sua orientação depois. Gênesis 3, 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Olha isso comigo, irmãos. Primeiro Deus diz: te dou certeza, se comer, vai morrer. Depois a serpente vem, Satanás usando a serpente nesse momento, e planta uma dúvida no coração de Eva. E diz agora: certamente não morrereis. Primeiro Deus diz: certamente morrereis. E depois a serpente diz: certamente não morrereis. Olha que coisa curiosa, olha que paradigma. A serpente usa da certeza para plantar a dúvida. Porque Deus usa da certeza para nos dar convicção, para nos manter firme em uma posição, em uma direção. Mas agora a serpente usa da certeza para gerar dúvida no coração de Eva. Sabe o que eu quero dizer para você? Tome cuidado com a certeza que as pessoas, que esse mundo, que os noticiários têm levado para você. Tome certeza com esse sofisma. O que é o sofisma? É um engano disfarçado de verdade. Eva foi vítima de um sofisma. Eva foi vítima de uma cilada. Eva foi vítima de uma armadilha, a qual a serpente e Satanás usam da falsa certeza para plantar a dúvida no coração dela. Irmãos, uma ferramenta que é muito usada para que isso aconteça é a fofoca. Uma ferramenta que é muito usada nesse tempo porque a pessoa vem e você tem a certeza do caráter de alguém, da lealdade de alguém, da amizade de alguém, da sinceridade de alguém, e a pessoa vem e traz uma informação para você e planta em você uma falsa certeza sobre aquela outra pessoa. E então a plena convicção que você tinha sobre aquela outra pessoa já vai embora. Ou mesmo que não perca, já abala em algum momento. E então é você usando de uma falsa certeza para trazer dúvida no coração das pessoas. E hoje, nesse tempo que nós temos vivido, os noticiários, as notícias pessimistas, têm sido também uma grande ferramenta para que a dúvida entre nos nossos corações.
E então, a partir dessa história, nós podemos aprender algo, tomar isso como exemplo, como referência, e não cairmos no mesmo lugar. Primeiro, Deus dá uma certeza absoluta para Adão e para Eva: não coma do fruto dessa árvore, porque se comer, certamente morrerás. E Satanás agora aparece na serpente e diz: pode comer, que é certo que não morrerás. E então Deus dá a certeza e Satanás agora planta a dúvida através da certeza. Nunca ache que virá uma dúvida sobre a sua vida através de uma mentira que contaram para você. Porque quando é uma mentira, quando está explícito, você logo sabe e você logo está atento, se defende, se protege, foge, repreende, muda tudo. Mas quando é uma mentira disfarçada de verdade, muito bem disfarçada, isso complica as nossas vidas. Proteja a sua vida da falsa certeza. Proteja o seu casamento dessa falsa certeza. Proteja o seu coração sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Nós temos vivido um tempo de completas incertezas. Nós temos vivido um tempo onde notícias, informações, relatórios pessimistas a todo tempo têm sido liberados sobre a mim e sobre a sua vida. Relatórios sobre os infectados que a cada dia aumentam, que a cada dia multiplica. Resultados dos mortos, notícias, informações sobre os números de mortos no Brasil e no mundo, que a cada dia aumentam também. Notícias pessimistas sobre a economia, notícias pessimistas sobre o governo. Meu Deus, quanta notícia ruim tem sido trazida sobre mim e sobre você. Quantas notícias que, muitas das vezes, sim, não estou dizendo que essas notícias são mentira, mas notícias que são verdadeiras, mas que não definem o nosso futuro. Porque quando nós olhamos para essas informações, que está todo mundo sendo contagiado, quase todo mundo morrendo, a economia está mal ou pior, eu não sei você, mas quando eu me alimento, quando eu vejo essas informações, só aparece uma certeza para mim: eu vou morrer amanhã. Amanhã eu morro. Se deixarmos ser governados por essa certeza, por essas notícias, por essas informações pessimistas que estão sendo passadas a todo momento, só uma coisa vem à nossa mente: eu estou frito, eu vou morrer, tudo vai acabar na minha vida. E hoje tem sido muito difícil viver nesse tempo, porque inevitavelmente nós temos vivido nesse território a dimensão das dúvidas. Por mais que a gente queira se encher de certeza, de dúvida, mas a todo momento estão falando sobre o amanhã, a todo momento estão falando sobre o número de infectados, de mortos, e como se não bastasse, falando das coisas que ainda virão, das coisas da economia, falando de todas as possibilidades pessimistas de crise e de complicações que estão para vir sobre as nossas vidas. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Como se não bastasse isso, agora no Brasil surgiu ainda, está potencializando ainda mais uma situação de instabilidade no governo federal, para aumentar, para completar, como se não fosse o suficiente todas as informações, todas as notícias ruins. E não só a questão de realmente haver essa situação ali, mas o que muito me intriga e me preocupa é tudo isso ser muito potencializado. É fazer questão, a mídia fazer questão a todo momento que isso esteja no top 10, esteja lá em cima nas informações. E fazer questão de nos alimentar a todo tempo com essas informações, com essas notícias, com esses relatórios pessimistas, ruins a todo tempo. Por isso, meu irmão e minha irmã, é impossível fugir desse território de dúvidas. Como eu citei para vocês no início, tem ali alguns lugares, o Vale da Morte, o Lago Fervente e a Ilha das Cobras. Nesses lugares é fácil fugir, porque são lugares físicos, são geografia física. Ou a gente não vai para lá, ou se chegar um dia lá acontecer de visitar esse lugar, é só picar a mula e sair de lá. Mas essa região que nós temos vivido hoje, habitado hoje, é mais complicada. Porque se a gente for tentar fugir desse mundo de incerteza que nós estamos vivendo hoje, nós vamos para onde? Só se for na eternidade. Porque aqui nessa vida física que nós estamos, está impossível de viver em um território onde não há dúvida.
Por isso que mesmo que as questões externas não mudem, não cooperem, nós precisamos aprender a mudar as questões aqui internas. Porque mesmo que nós estejamos em um ambiente ao nosso redor, em uma geografia desafiadora, Davi diz, é possível sobreviver. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E então, mesmo que a gente esteja vivendo um tempo de pandemia, eu não temerei mal algum, a certeza precisa continuar no meu coração. Mesmo que eu esteja vivendo um tempo de complicações no Brasil, o número de contaminados e de mortos multiplica a cada dia, vou tomar todos os cuidados, mas não temerei a mal algum. Mesmo que estejamos vivendo aí um cenário de instabilidade no governo e as coisas complicadas, porque essa estabilidade não é de hoje, não é desse governo agora, por anos e anos e anos temos vivido, infelizmente, essa realidade. Um país que parece que está sem governo. A cada momento, um tenta tomar o governo do outro, o volante do outro, o controle do outro. E então, mesmo que estejamos em um ambiente tão difícil, tão hostil para viver, o salmista Davi diz que ainda assim é possível ter certeza nesses lugares e se manter seguro, porque a certeza de que Deus está conosco precisa estar nos nossos corações. Mas o que muito me assusta, sabe o quê? Uma notícia que eu quero compartilhar com você agora. Saiu essa semana uma reportagem que inclusive foi a base é o Conselho de Psicologia aqui no Brasil. E saiu uma reportagem essa semana, vou colocar aí para você na tela, sobre a ansiedade e a depressão. Olha só. No Brasil, a ansiedade e a depressão duplicaram em apenas um mês de quarentena. Meu irmão, você sabe o que é dobrar? Se nós já tínhamos muitos diagnósticos, a quantidade de pessoas que sofriam de ansiedade e depressão no Brasil e no mundo já era muito grande. Em apenas um mês, dobrou o número de pessoas diagnosticadas com ansiedade e depressão no Brasil em apenas um mês. Por que o número de pessoas com ansiedade e depressão dobrou? Porque as pessoas estão reclusas em casa e, em sua grande maioria, o único alimento intelectual que elas têm recebido são as notícias, os relatórios e as informações pessimistas, negativas. Infelizmente, a minoria tem se alimentado dessas coisas aqui, como você tem se alimentado. Da palavra, da adoração, da orientação, do conselho do Senhor sobre as nossas vidas. Deixa eu ler um texto aqui com você para continuar te orientando, trazendo esse direcionamento sobre a sua vida. Salmo 94. Salmo 94, verso 17 até o 19. Diz assim, olha aqui comigo. Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Agora deixa eu ler para você esse mesmo texto em uma nova tradução. Terminamos de ler na Almeida Revista e Atualizada. Agora eu quero ler para você o mesmo Salmo 94, 17 e 19 na NVI, Nova Versão Internacional. Vamos colocar aqui para você. Agora presta atenção nesses detalhes aqui. Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Note aqui que existe uma região chamada região do silêncio, uma geografia, que é, em outras palavras, o lugar das dúvidas, o território das dúvidas. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade, ou então a dúvida, já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio
a minha alma. Olha que preciosidade de conselho, de orientação, de direcionamento nós encontramos aqui na palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando na terra do silêncio, na dimensão da dúvida, na geografia da dúvida. E quando eu disse, eu já estou escorregando, meus pés estão escorregando, e então o teu amor leal me amparou, me segurou. E quando a ansiedade, quando a dúvida já estava dominando o meu interior, a minha alma, o meu íntimo, o Senhor trouxe refrigério, consolo, alívio à minha alma. O meu pedido nessa noite a você é para que você seja como o salmista. Não viva no território das incertezas. Eu vim aqui nessa noite para te dar esse conselho, essa orientação. Eu vim aqui nessa noite para te dar essa instrução e te fazer esse alerta. Não viva no território das incertezas. Porque o salmista está dizendo que esse é um lugar muito perigoso. Esse é um lugar onde ele estava pronto a escorregar e cair nesse abismo. O abismo da incerteza está louco para te tragar. O abismo da incerteza está aí guardado na sua alma, no seu espírito, no seu interior. O abismo da incerteza está guardado no seu coração. O abismo da incerteza está guardado na sua mente. E está louco para te tragar. Está louco para causar algo na sua vida, bagunçar a sua vida, trazer repercussão sobre a vida. Mas uma coisa eu tenho a falar com você nessa noite. Não viva nesse ambiente. Cuidado com essa geografia, cuidado com essa dimensão, a dimensão das dúvidas. Porque essa dimensão destrói qualquer um que viver lá. Como eu disse para você no início, lá no Vale da Morte, a 57 graus é impossível uma pessoa viver lá mais do que 14 horas. Qualquer um que tentar viver, habitar nesse lugar vai morrer, porque essa temperatura é impossível para que haja sobrevivência por muito tempo, 14 horas no máximo. E da mesma forma eu digo para você, não desafie viver no lugar da incerteza, não desafie viver no lugar da dúvida, não desafie viver na dimensão das dúvidas, porque qualquer um que vive nesse lugar é destruído. Deixa eu te dizer uma coisa, a dúvida destrói casamentos. Só existe casamento enquanto existe certeza de ambas as partes. Basta a dúvida ser plantada no coração do marido, que tudo vem abaixo. Basta a dúvida ser plantada no coração da esposa, que tudo é destruído. Então preste atenção. Talvez a gente ache que precisa de muita coisa para que nós sejamos destruídos. Não, não precisa não. Talvez você tenha aí muitos anos de casamento. Talvez você tenha menos um pouco, talvez você esteja começando. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Não permita que a dúvida entre no seu coração. Não permita que a dúvida entre no coração de vocês. Porque certamente vocês vão cair. Porque foi quando a dúvida entrou no coração de Eva que ela caiu. Se você permitir a dúvida entrar no seu coração e você achar que você não ama o seu esposo, a sua esposa, tudo acaba. Se você permitir a dúvida sobre a lealdade, a fidelidade entrar no seu coração, a sua paz acabou, a sua vida acabou. E com certeza o relacionamento vai ser destruído. A dúvida destrói casamentos. A dúvida destrói famílias. A dúvida destrói ministérios. A dúvida destrói vidas profissionais, carreiras. A dúvida destrói saúde de pessoas. A dúvida destrói a alma, o corpo e o espírito. A dúvida destrói a vida. Por isso, seja como o salmista. Mesmo que os nossos pés estejam prontos a escorregar, para cairmos nesse lugar chamado a dimensão das dúvidas, esteja pronto também para receber o socorro do Senhor. Porque o salmista diz, eu estava quase escorregando, mas o Senhor veio me socorrer. E o Senhor não permitiu que eu caísse nesse lugar.
Em um tempo de tantas dúvidas, de tantas incertezas sobre o hoje e principalmente sobre o amanhã, o Senhor traz nessa noite essa palavra sobre a sua vida, para que você seja socorrido como o salmista. Os seus pés estão prontos a escorregar, mas o Senhor nessa noite está te dizendo: ei, saia dessa região perigosa. Não habite na dimensão das dúvidas, porque esse lugar é perigoso. Assim como aquele lago de água fervente que eu te mostrei, aonde as pedras escorregam. Quem cismar de andar naquele lugar pode escorregar e cair dentro daquele lugar. Deixa eu te dizer uma coisa: esse lugar é muito perigoso para viver e habitar. Não permita a dúvida entrar no seu coração. Mesmo que você não saiba nada sobre o dia do amanhã, ainda tenha uma certeza no seu coração, como o salmista Davi: o Senhor está comigo. Talvez as pessoas perguntem: como é que vai ser o seu futuro profissional? Você fala assim: eu não sei, mas de uma coisa eu sei, o Senhor está comigo. Como que vai ficar a sua vida financeira mês que vem, semana que vem? Fala: não sei, mas uma coisa eu sei, o Senhor está comigo. Como que você vai pagar o aluguel semana que vem, mês que vem? Fala: não sei, não tenho ideia, mas uma coisa eu sei, o Senhor está comigo. Como que vai ficar a situação econômica do Brasil e do mundo? Não tenho ideia, mas de uma coisa eu sei, o Senhor está comigo. Como que vai ficar a situação do coronavírus? Quanto tempo de quarentena? Quantos vão morrer? Quantos vão ser contaminados? Não sei, mas de uma coisa eu sei, o Senhor está comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ah, não permita que essa certeza saia do seu coração. Temos vivido hoje, literalmente, o vale da sombra da morte. Mas nessa noite o conselho do Senhor para você é: não permita que a certeza saia do seu coração. Não permita que a dúvida encontre lugar e se torne o protagonista no seu coração, no seu interior, na sua alma e no seu espírito. Eu clamo nessa noite pelo auxílio do Senhor. Muitos estão em busca do auxílio do governo, mas o salmista diz aqui nesses salmos que lemos: se não fosse o auxílio do Senhor. Deixa eu colocar aqui para você de novo, Salmo 94, 17. Salmo 94, 17. Olha só o que o salmista está dizendo, olha o que ele está atribuindo. Se não fosse o auxílio do Senhor, se não fosse a ajuda do Senhor, a minha alma já teria caído nesse abismo da dúvida, na região do silêncio. Eu clamo nessa noite pelo auxílio do Senhor. Eu clamo nessa noite pela ajuda do Senhor sobre a sua vida. Muitos estão em busca do auxílio do governo, mas entenda uma coisa: o auxílio do governo é bem-vindo sim, mas o principal auxílio, mais importante que tem, é o auxílio do Senhor. Esse auxílio não pode faltar sobre as nossas vidas, e esse auxílio está pronto a tomar o meu coração e o seu coração, a minha vida e a sua vida. Eu não sei se você está entendendo tudo o que está acontecendo, meus irmãos. Esse ano é o ano 2020. Como muitos sabem, esse é o ano da fé. E é impossível andar no ano da fé, permitindo que as dúvidas e as incertezas estejam plantadas no seu coração. Você precisa decidir qual é o batismo desse ano para a sua vida. O batismo do ano 2020 para Macaé, para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para as nações é o ano das incertezas. Ninguém sabe sobre o dia do amanhã, sobre a semana que vem, e quem dirá sobre o mês que vem. Ninguém sabe nada sobre o fim desse ano, ninguém consegue prever nada. Aí para fora, 2020 é o tempo das incertezas. Mas eu tenho certeza que Deus não errou. Eu tenho certeza que quando Deus nos deu o batismo de 2020, Ele já sabia disso tudo. E Ele nos deu esse ano como uma bússola.
Ele nos deu essa proclamação como um farol no meio do escuro, como uma bússola no meio de um deserto. E 2020 é o batismo sobre a minha vida, e eu profetizo isso também sobre a sua vida. 2020 é o ano da fé. 2020 é o ano não de se guiar normalmente como nós fazíamos antes, pelas pesquisas, estatísticas e pelo normal, pelo ordinário. 2020 é o ano de andar por aquilo que nós não vemos. 2020 é o ano de andar por aquilo que nós apenas esperamos, apenas confiamos. Esse é 2020. Até porque, qual é a definição de fé? Hebreus 11, o autor aos Hebreus nos ensina isso. Hebreus 11, 1, diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não conseguimos enxergar. Isso é fé. Certeza de coisas que não se veem. Como que vai ser o dia da manhã? Eu não sei. Mas uma certeza eu tenho. O Senhor está comigo. Convicção de fatos que nós estamos esperando. O que é isso? Encher o nosso coração de esperança. Confiar que mesmo em uma situação tão complicada, o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas na nossa vida. Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não conseguimos ver. Eu quero te desafiar nessa noite a andar nesse caminho. Andar no caminho da fé. Viver na terra, na dimensão da fé, que é um lugar muito mais seguro de se viver. A dimensão das dúvidas é um lugar perigoso, um lugar de morte. Por isso o salmista diz que eu já estava quase caindo no lugar do silêncio, porque o lugar da dúvida é o lugar do silêncio. Eu não sei se você já percebeu, quando uma pessoa é atingida, é contaminada pela dúvida, ela começa a ficar quieta, ela começa a ficar calada. Quando nós estamos congregando e você vê uma pessoa travada no momento da adoração, no levanta a mão, no adora, no se expressa, provavelmente existem muitos questionamentos dentro dela, muitas incertezas dentro dela. Em um relacionamento, as pessoas falam, conversam e tal. De repente, quando o esposo, a esposa, o namorado, o noivo percebe a pessoa calada, quieta, pode ter certeza que tem dúvida dentro do coração. A dúvida e o silêncio andam muito próximo, muito junto. Por isso que quando o salmista diz, eu estava prestes a cair em um lugar chamado a região, o território do silêncio, ele está dizendo ao mesmo tempo o lugar da dúvida, porque onde há dúvida, há silêncio. Pessoas que quando chega o momento de semente, de dízimos, ofertas, de primícias, pessoas se calam, se travam, fecham. Por que acontece isso? Porque ela tem dúvida sobre aquela situação. Ela tem dúvida e ela não consegue se entregar, responder e nem se abrir para tirar aquelas dúvidas. E então o salmista nos diz, eu estava quase caindo no mundo das dúvidas, que é no mundo do silêncio. Mas se não fosse o auxílio do Senhor, eu teria caído. Mas o Senhor veio e me tirou daquele lugar. Hoje eu profetizo isso sobre a sua vida. Seja resgatado do lugar das dúvidas. Seja resgatado do lugar do silêncio. Que não haja silêncio no seu lábio, mas que haja uma declaração. O Senhor está comigo. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo nada. Meu irmão e minha irmã, mesmo diante de todas essas situações que estão acontecendo, eu quero liberar uma certeza sobre a sua vida. Tudo que Deus te prometeu vai se cumprir. O cenário é totalmente contrário. As possibilidades são totalmente inversas. Mas eu estou profetizando isso sobre a sua vida. Tudo que Deus te prometeu vai se cumprir. E como garantir isso? Quando você permite uma certeza estar no seu coração. Porque o Senhor está comigo. Eva duvidou e por isso ela caiu.
Não permita a dúvida entrar no seu coração nesse momento. A dúvida está sendo plantada no seu coração é para que você caia mesmo nesse momento. Pior do que atravessar essa pandemia é ter a sua família destruída, é ter seu futuro destruído, é ter a sua história destruída não pela pandemia, mas pela dúvida. Cuidado você que tem se protegido da pandemia, mas não tem se protegido das dúvidas. Porque a dúvida é tão cruel quanto o coronavírus. Se proteja da pandemia, sim, do coronavírus, sim. Faça tudo para que você e sua família estejam prevenidos. Mas não esqueça de guardar o seu coração e não se entregar a esse mundo de dúvidas. Porque se você se entregar às dúvidas, certamente o que vem depois disso é a queda. E a palavra que foi orientação para essa proclamação no culto da virada sobre as nossas vidas. Você pode não sentir o vento, você pode não ver a chuva, mas o vale vai se encher de água. Isso é certeza de coisas que não se vê. Isso é convicção de fatos que se espera. Essa é a mesma certeza que estava no salmista Davi. Essa é a mesma certeza que estava em cada um que nós citamos aqui. Essa é a mesma certeza que precisa habitar na minha e na sua vida. Não viva na dimensão das dúvidas, mas habite na terra da certeza, aonde o Senhor vai te proteger, te guardar, te fazer prosperar e ser vencedor, e mais que vencedor em todas as coisas. Feche os seus olhos aí na sua casa, se você estiver junto com a sua família, dê as mãos. Eu quero orar com você nessa noite. Quero orar para que o Senhor traga entendimento, traga revelação dessa palavra sobre a sua vida. Senhor, nessa noite nós oramos a Ti e Te agradecemos. Muito obrigado pela sua orientação, pelo seu conselho, pelo seu direcionamento. Muito obrigado por nos mostrar que existem lugares perigosos, mas existe um lugar mais perigoso do mundo. E esse lugar não está longe de nós como esses lugares, essas ilhas que nós mostramos. O lugar mais perigoso do mundo está dentro de nós. Está no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. E esse lugar se chama a dimensão da dúvida, o território da dúvida. Senhor, nos ensine a não viver nesse lugar. Nos ensine a não habitar nesse lugar. Mas que toda dúvida nesse tempo seja trocada por uma única certeza: o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu oro nessa noite pela vida de cada irmão, de cada irmã. Eu oro por cada família, eu oro por cada lar e eu profetizo sobre a vida deles que toda dúvida seja trocada pela certeza. A certeza não da economia, da política, da pandemia, mas a certeza de que o Senhor está conosco. E mesmo que esse cenário que estejamos vivendo hoje represente o vale da sombra da morte da nossa geração, eu profetizo sobre a vida de cada um deles. Nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Emanuel, Deus comigo. Emanuel, Deus com você. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus sobre a sua casa. Emanuel, Deus na sua família. Deus na sua saúde. Deus na sua vida financeira. Deus na sua despensa. Emanuel, Deus está com você, meu irmão e minha irmã. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Se não fosse o auxílio do Senhor, eu teria escorregado e caído na terra, na dimensão das dúvidas. Mas nessa noite o Senhor me chama para a região das certezas. E é nesse lugar que eu quero habitar e quero profetizar. E estou orando pela sua vida para que você viva, meu irmão e a minha irmã. E nessa semana, e nesse mês, e em todos os dias que estão por vir, a certeza que o Senhor está com você esteja sobre o seu coração, em nome de Jesus. Não desligue, nós teremos agora a ceia do Senhor. Então prepare aí tudo na sua casa, prepare os elementos. Nós vamos cear nesse momento, partir o pão e fazer memória do Senhor no ambiente de comunhão na nossa casa, no nosso lar.
Glória a Deus, queridos. Então, vamos a esse momento tão importante, momento de memória, momento de comunhão, que é o momento do partir do pão. E nesse momento, eu quero te desafiar a colocar em prática tudo o que nós conversamos. A ceia do Senhor é um momento muito importante. A ceia do Senhor não é à toa que tem o batismo do partir do pão. O nome é esse, o partir do pão. E esse batismo nos lembra a história dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, voltando para uma aldeia que é uma aldeia de pescadores, voltando à profissão antiga. Um dia Jesus encontra eles na praia e chama eles, que eram pescadores de peixes, para ser pescadores de homens. E eles seguem a Jesus e passam então a pescar vidas, pescar homens. E então, de repente, Jesus morre e aqueles discípulos, com dúvida, com incerteza do dia, do hoje e do amanhã, retornam ao seu passado, retornam às suas vidas antigas, às suas práticas antigas, e então estavam na rota, no caminho da desistência, no caminho da dúvida, da incerteza. Mas nesse caminho Jesus chega, conversa com eles não percebem. Mas então Jesus entra na casa deles no decorrer daquela viagem, no final daquela viagem, e então a história diz que foram ceiar. Por mais que conversando muito tempo, eles não conseguiram sair do território da incerteza, da dimensão da incerteza. Quando o pão partiu, foi quando a incerteza caiu e a certeza brotou no coração deles. Eu e os pastores queremos profetizar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que nessa noite de partir do pão, toda a incerteza caia para o chão. Toda a incerteza, toda a dúvida caia por terra no nome de Jesus. E que só haja lugar, só haja espaço para a certeza no seu coração. Assim como quando Jesus parte o pão dessa forma, desse jeito, lá no caminho de Emaús, lá na aldeia de Emaús, e os discípulos então passam a ter certeza. Eu profetizo que nessa noite de partir do pão, a certeza tome conta do seu coração, da sua vida, nessa noite em nome de Jesus. Pegue os elementos da ceia na sua casa, divida aí, reparta aí entre vocês. Nós queremos abençoar a sua vida nessa noite. Queremos partir o pão com você. Te entregamos hoje, muitos puderam vir na comunidade e pegar os elementos da ceia conosco, puderam estar conosco hoje para viver um tempo de comunhão. Fizemos tudo com muito cuidado, foi todo procedimento através de drive-thru, não tivemos contato físico com ninguém, tomamos cuidado com a questão das orientações de vigilância sanitária, da mesma forma, a distância segura, mas foi um tempo precioso, maravilhoso para restaurar um pouco de comunhão que nesse tempo temos perdido tanto. Então, esse foi um tempo de comunhão e agora é um tempo de memória, o tempo do partir do pão. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e disse: esse é o meu corpo. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Eu e os pastores convidamos a você aí na sua casa fazer memória do Senhor junto conosco nessa noite, em nome de Jesus. Comamos juntos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelo teu corpo que foi entregue na cruz por nós. Assim como o profeta disse, ó Pai, sobre o seu corpo. Sobre o seu corpo, o Senhor levou as nossas feridas, as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Pai. E nós nos apropriamos, tomamos posse dessa profecia nesse tempo, ó Pai. O Senhor levou no seu corpo, sobre aquela cruz, ó Pai, todas as nossas dores e enfermidades, assim como essa pandemia, assim como esse vírus que tem assolado a nossa humanidade. De semelhante modo, após haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, esse é o sangue da nova aliança, esse é o cálice que representa
a nova aliança que Jesus estabeleceu comigo e com você. A antiga aliança fica para trás, agora a nova aliança é estabelecida. Bebamos juntos esse sangue que representa essa aliança, essa garantia, essa certeza que Ele está conosco. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado pelo teu sangue. Sangue que cura, sangue que lava, sangue que restaura, sangue que transforma, sangue que purifica, Pai. Se o sangue de um simples animal que esteve lá sobre os umbrais, nas portas, ó Pai, no Egito, os protegeu do anjo da morte. Quem dirá o sangue de Jesus Cristo, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, que está sobre nós, certamente está nos protegendo, está nos consolando, está nos guardando. Por isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O seu corpo foi entregue ao meu favor, o seu sangue foi derramado por mim. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, boa semana. Que o Senhor os guarde, os proteja, nos abençoe em todo o tempo. Feche seus olhos mais uma vez, estenda suas mãos. Nós queremos liberar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família e o seu lar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Estrelas choraram, o sol da manhã morreu, o Salvador do mundo caiu. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramado, toda maldição sobre ele. Suspiro deu e olhou para o céu, o Filho de Deus na escuridão. A batalha na sepultura, uma guerra foi travada e o poder do inferno quebrado.